Bom dia, queridos irmãos, que a doce e inefável paz de Jesus envolva os corações de todos os nossos irmãos, que nesta manhã de luz reparta com todos nós a sua bênção, que sintamos fortalecidos e encorajados. Assim, Jesus, com o pensamento voltado ao seu Evangelho, nós iniciamos a leitura do capítulo que estamos trabalhando, 23º, Estranha Moral, o item 7. Deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiros grilhões que o prende à gleba terrestre, da qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança. O espírito ausente quem infunde. Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou, que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Nós agradecemos a Jesus por este momento sublime em nossa vida, que temos a oportunidade de unir os nossos pensamentos a outros irmãos, rogando aos nossos benfeitores amigos, ao nosso querido Eurípedes, que nos traga o amor, que nos dê força, compreendamos nosso papel aqui na Terra. Olhai, Jesus, por todos aqueles que ainda trazem as mentes entorpecidas para o bem e que possam, Mestre querido, sentir a força do seu amor no coração de todos nós. Olhai pelos enfermos dos seus lares, especialmente Jesus, aqueles a quem o nosso pensamento busca nesta hora, pedindo-te a proteção e que todos recebam nos seus corações a coragem e o bom ânimo. Que Jesus esteja sempre conosco, que assim seja. Essa lição, deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, na descrição de Lucas, trata-se daquela passagem de que o jovem queria seguir Jesus, mas era costume da época, fazia parte daquela tradição,
que os filhos enterrassem os pais, porque aqueles que não estivessem presentes, eles não teriam direito à herança. É interessante observar que quando o jovem, né, pede a Jesus que ele aguardasse, ali também a gente vai ver que não se liga apenas a uma cultura, mas também se liga a um pensamento materialista e, por que não dizer, até mesmo de uma avareza. Por quê? Porque para que enterremos os nossos mortos, nós precisamos amar, desprender. É o convite que o Evangelho nos faz a todos os dias, que a gente aprenda a se desprender de tudo aquilo que ainda estamos ligados. E nós temos percebido quantas dificuldades carregamos ao viver no mundo sem compreender, na verdade, quem somos, de que forma estamos vivendo nesse mundo de dor ainda, de provas. Nós muitas vezes esquecemos que nós estamos no mundo para aprender, a desligar, a desprender. Então, esses sentimentos trazem para nós ainda um tapume que não me permite que eu perceba ou que eu sinta o valor de tudo isso que guardamos na intimidade do nosso espírito. Nós podemos aqui entender que Kardec traz para nós que não podiam conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial sepultar seu pai. É por isso que nós começamos a levantar questionamentos. Por qual de nós queremos sair para fazer qualquer outra coisa a não ser cuidar daquele momento difícil de nossa separação? É óbvio que Jesus não estava chamando ele para deixar tudo e anunciar o reino de Deus, porque aqui nós vamos ver que a vida espiritual é a verdadeira vida, e a vida espiritual é esta vida que nós precisamos compreender, que é a vida do espírito, a vida normal, é a vida que nós não perdemos, que nós não deixamos na sepultura. Então, nós vamos ver que tudo aqui na nossa terra, na nossa existência, é muito transitório, ela é passageira. A existência terrestre ela tem um tempo, né? E nós precisamos ver que este corpo que nós estamos tão presos ainda é apenas uma vestimenta, e que uma vestimenta grosseira da nossa estrutura perispiritual. É importante a gente observar que os mortos se consagram não é a matéria que o inspira, é pela lembrança do Espírito quem o infunde. E quando Lucas narra para nós essa lição, ele vai nos mostrar que a força dos sentimentos. E quais sentimentos que muitas vezes nós percebemos que nós ficamos presos a esses sentimentos? Quantos pensamentos nós ficamos ali junto à família com interesses maiores? Nós sabemos que um desses sentimentos é a avareza, que é um dos grandes prejuízos que nós temos no nosso pensamento, é a avareza, porque esse sentimento ele vem aniquilando todas as possibilidades de crescimento do nosso espírito. E numa lição de Emmanuel, que Emmanuel nos trazida por Lucas nesse capítulo 9, versículos 59 e 60, ele intitula Mortos. É uma mensagem muito interessante do livro Brasil Espírita, quando ele nos fala sempre numerosos mortos em nossa luta de cada dia, convocando-nos à prece da diligência e da bondade. Todo dia nós encontramos com as pessoas
que são mortas de esperança. E essa morte da esperança aniquila as possibilidades de qualquer pessoa entender que nós estamos temporariamente num corpo e que o nosso espírito ele não pertence a uma única reencarnação. E nós vamos ver que o respeito que o jovem aqui apresenta em relação ao pai, ele não é a matéria que o inspira, mas muitas vezes é a lembrança do ente querido, é a lembrança daquele pai que nos educou. Nós temos esses sentimentos de nós. Esse não é um apego, esse é um sentimento. Aqueles que se desesperam, que ainda não compreendem essa passagem, nós vamos ver que aí já tem outra coisa. Tem alguma coisa que está ligado ao egoísmo, quando às vezes as pessoas reclamam na hora do desencarne. E aqui nós vemos que Jesus deixa para todos nós um exemplo. Não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria dele não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Ora, nós hoje, como espíritas cristãos, precisamos entender que o nosso maior legado é a família. Esse legado é um legado educativo, que nosso espírito vivencia quando nós compreendemos as nossas diferenças. Essas diferenças que passa em cada casa, em cada situação, em cada família. Mas nós temos aqueles irmãos que vivem cegos dessas oportunidades. Eles ficam presos a apenas questões do mundo e não são capazes de acordar, despertar para outras verdades. E essa mensagem nos diz assim: há jovens mortos no vício e velhos amortalhados no frio do desencanto. Quantas pessoas estão mergulhados nessa situação de, de perder mesmo a esperança de progresso? Vivem na solidão, sem dar valor à vida. São mortos esses irmãos. Estão mortos, mortos de esperança, mortos de fraternidade, de amor, não são capazes de sair de si. Então, há criaturas que são muito impulsivas em sepulturas de espinho e mentes preguiçosos em sepulcros de miséria. Aqui também estamos referindo aos mortos que estão vivos, aqueles que, em indiferença ainda, falam tão alto na existência, aonde a verdade do Cristo ainda não foi compreendida. Por isso que Jesus pede que deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ou seja, aqueles que também se encontram presos possam ser esclarecidos e serem amparados. Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus, falar a verdade. Nesse momento em que nós perdemos um ente querido, mostrar que ninguém morre. Viver em fraternidade é o caminho que Jesus vem ensinar, mostrando a grande oportunidade que todos nós recebemos para dividir, repartir com o outro a nossa solidariedade. Mas mesmo assim tem pessoas que são indiferentes. E é por isso que Jesus nos ensinou que todos os momentos nós precisamos buscar na simplicidade, mostrando que todos nós temos dentro de si esse espírito imortal. Ele nos ensinou o valor do desprendimento, quando especialmente ele saiu do seu lar. Ele foi relacionar com outros espíritos. E se nós olharmos a verdade, nós vamos ver que muitos dos nossos irmãos estão presos, cadaverizados
no esquecimento da lei divina. Nós estamos sob a tutela de uma lei. E esse título, né, deixar que os mortos enterrem os seus mortos, dá a impressão que você está só entregando aquele ente querido e os outros do outro lado do mundo estão recebendo. Mas aqui ele está mostrando em relação à lei que tinha os judeus. Enterrar os seus próprios mortos quer dizer que eles não precisam ficar presos ao corpo, e é necessário que a gente possa procurar sempre a compreensão que o Espírito pronuncia sempre aquilo que ele sente. Nós precisamos sair dessa crosta de nossos sentimentos para que a gente venha a trazer em nosso coração esse olhar para o bem infinito, que todos os dias somos portadores de mensagens que têm nos esclarecido sobre a nossa imortalidade. O que é que nós estamos fazendo hoje? De que forma nós temos levado essa esperança aos nossos irmãos? A morte ainda tem nos atrofiado, e é por isso que nos dá a impressão que nós ainda não compreendemos o que Jesus veio nos ensinar. É preciso que nós possamos entender que os bens do mundo são fontes divinas que ampliam os nossos bens espirituais se nós tivermos verdadeiramente esse olhar. E a inteligência, ela tem uma função primordial que vai dar avanço ao progresso. Essa é a palavra de Jesus: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar o meu pai? Aí está então a questão que nós observamos, que deixa uma moral totalmente contrária àquela do bem, aquela do amor, aquela do reconciliar. Viver, meus irmãos, é um ato inteligente. Quando nós percebemos que somos um espírito e que recebemos a grande oportunidade de estarmos inseridos neste ambiente que a Terra nos oferece, ao lado de tantos outros irmãos, para seguir Jesus, eu não preciso de estar preso ao corpo. Eu posso estar livre para pensar, para falar e para agir. Eu não posso estar preso na indiferença e nem nesse espírito que o Evangelho, que o Emmanuel nos traz. É preciso que a gente possa compreender que tudo aquilo que nós estamos recebendo, nós precisamos olhar, analisar. E quando ele fala mortos que jazem muito mais impassíveis que os outros, aqueles que por vezes julgais sentenciados à cinza e à separação. Nós nunca estaremos separados. O que nos separa são nossa forma de pensar e nossa forma de agir. Por isso agradecemos a Jesus por essas lições, nos colocando muitas vezes na posição daquele jovem que não compreendia as lições da verdade. E nesta hora, peço a Jesus que nos transmita o passe, esse passe restaurador que nos traz a confiança e que esses familiares queridos que já se encontram no mundo espiritual em condições melhores, que eles possam vir nos ajudar, que eles possam trazer para todos nós a bondade, a misericórdia infinita do seu amor. Jesus, bom e amado Mestre, que as energias salutares nos sustentam e que nós possamos receber a fluidificação das águas. Obrigada, Jesus, que saibamos desprender das quirelas do mundo para levantar o véu da esperança e semear o amor nos corações de nossos irmãos. Este é o papel de implantar o reino de Deus dentro de nós e naqueles que nos são tão caros.
Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Deixamos no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Colégio Allan Kardec, fique com Deus.